Bom dia, meninos e meninas, alunos do primeiro ano. A gente continua mais uma semana de aulas online, né? E a gente continua com o nosso currículo. Para essa semana é conteúdo novo, né? Porque a semana passada nós tivemos apenas entregas de atividades, né? E a gente continua, eu continuo com o centro de mídia, né? E continuo também com o caderno do aluno, logicamente, tá? Então, o tema dessa semana é fluxo e redes geográficas. E o que significa isso, né? Fluxo, na verdade, é uma movimentação, né? Rede geográfica, imagina, pensa numa rede mesmo. O mundo é cheio de rede, por exemplo, uma rede de pescar, uma rede de caça, uma rede de produção, uma rede de transporte. Percebe isso? Então, o que é rede, né? A rede, ela liga pontos de um lugar a outro, não é isso? Pega uma rede, por exemplo, uma rede de pescar, para você ver. Ela não é interligada, um pontinho com outro, tá? Então, o nosso mundo hoje, o nosso planeta, é como se ele fosse coberto totalmente por uma rede. A gente chama isso de rede geográfica, porque é uma rede que cobre todo o mundo e interliga um lugar com outro. Tá? A gente pode chamar isso também, se você quiser, de internet, né? Então, baseado nessa rede geográfica, existe a globalização. Então, através dos transportes e dos meios de comunicação, a globalização se faz presente no mundo inteiro, né? Interfere tanto no mundo como no local onde a gente vive. Por quê? Porque o pontinho da rede, ele logicamente conecta com a região que nós moramos, ok? Então, quando a gente fala de globalização, certo? Além dela ter a implicação econômica, ela atinge a vida das pessoas de outra forma, né? Porque ela não interfere só na realidade do mundo, ela interfere também nas realidades nacionais. Por exemplo, pensa nas empresas transnacionais. Né? As empresas transnacionais, que são aquelas grandes empresas que são espalhadas pelo mundo, elas interferem em tudo. Na vida das pessoas, no salário das pessoas, na geração de emprego, na tecnologia, em tudo. Então, mesmo ela não sendo do local, ela interfere no local, entendeu? Além dela interferir no mundo, né? Porque os produtos que ela produz roda o mundo, é vendido no mundo inteiro, ela também interfere no local. Por quê? Porque ela gera emprego, ela vai pagar um salário, ela gera imposto, ela é disputada por vários governos, até por vários governadores, por vários prefeitos, para trazer para o seu município, para o seu estado. Por quê? Porque vai gerar uma série de coisas. Então imagina a quantidade de aspectos que ela mexe aí, né? Tudo, tá certo? Então, como eu falei, o mundo atual ele é coberto por essas redes, tá? Que ela vai se interligar a infinitos pontos, unindo distância e diminuindo, tá certo? Eu falo muito isso. O que é longe hoje, o que é perto? Né? A gente vive numa sociedade de rede, certo? Caracterizada pela globalização, tá certo? Então, continuando, né? Uma outra coisa interessante do mundo hoje que a gente vive é a política neoliberalista. Vocês já viram falar isso? Que é o neoliberalismo? O neoliberalismo ele se inicia no Brasil a partir de 1970. O que fala assim? Ó, resumidamente é o seguinte: o neoliberalismo fala assim que o Estado não deve interferir na economia de um país. A economia tem que andar por si só, certo? O Estado tem que ficar por conta de coisas básicas, por exemplo, educação e saúde, que não as empresas têm que ser todas particulares, empresa estatal não dá certo, então aquelas empresas estatais têm que ser vendidas. Então, o neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica, né, que
que preconiza o quê? A mínima intervenção do Estado na economia. Tá? Eles defendem o quê? A desregulamentação da força de trabalho com a diminuição de renda e a flexibilização do processo produtivo. Parece difícil isso, mas é o seguinte, o Estado ele interfere pouco na economia. Então, o patrão resolve o seu empregado. Pode flexionar o emprego, pode abaixar o salário, pode subir o salário. Eu não sei, mas falando isso, vocês não conseguem ver que a política que a gente está vivendo é essa, nesse momento? Ó. Por exemplo, agora as empresas podem diminuir o salário, não é só por causa do Covid, é por causa do neoliberalismo, que no Brasil e no mundo inteiro ele impera. Ele resolve, ele determina como que vai andar as coisas, porque o neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica adotada pelos políticos. Então, o Brasil começou com o Collor de Mello, por exemplo. O Collor, o que ele fez quando ele foi presidente da República, que por pouco tempo, né, ele abriu a nossa economia para os produtos de fora, para as exportações. Como que ele fez isso? Ele diminuiu os impostos. Importar um carro no Brasil no passado era caríssimo. O Collor tirou praticamente os impostos, diminuiu bastante os impostos e fez com que um monte de mercadoria de fora chegasse para o Brasil. Aí o que aconteceu com as nossas empresas? Muitos produtos chegaram aqui e as nossas empresas não conseguiram concorrer com esses produtos, acabaram quebrando ou sendo vendidas, as empresas brasileiras compradas pelas multinacionais. Tá? Então é isso, o neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica, ok? E no Brasil, o que o neoliberalismo fez? Ele incentivou as privatizações das empresas estatais. Então muitas empresas que eram do Estado foram vendidas. Por exemplo, vou dar um exemplo fácil. Aqui em Pedregulho tinha o Banco do Estado de São Paulo, que era o Banespa. Ele foi vendido para o Santander. Então lá não chama Banco Santander, né? Então foi assim, várias empresas que eram brasileiras foram vendidas, né? A CPFL, se não me engano, a Furnas, né? A Vale do Rio Doce, né? Várias empresas foram privatizadas. Isso é política neoliberalista, tá? É isso que eu tinha que falar, beleza? Então, gente, baseado nisso, nessa aula, tem um texto falando para vocês sobre isso que eu falei, está no texto. Eu quero que vocês deem uma lidinha nele. Depois tem uma atividade para vocês fazerem. Tem um mapa que mostra que o nosso mundo é coberto por rede, né? Como eu falei, não era? Só que essas redes não atingem todo mundo de forma igual. Por exemplo, a internet atinge todo mundo de forma igual. Todo mundo tem os mesmos pacotes de internet, todo mundo tem. Então não é assim. Então esse mapa mostra que essa desigualdade também no mundo, ok? Tá certo? Depois vem algumas questões, tá aí, e beleza. O que vai acontecer? Então eu vou passar essa matéria para vocês, a semana que vem vai ser atividade e também para tirar dúvidas, ok? Fica assim então, beleza. Um abraço e até a próxima.